Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Movimento Raiz J. Eu queria falar hoje com vocês sobre justificação. O que é justificação? Vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, para começar esse vídeo de hoje, vamos pensar em uma situação assim do cotidiano. Você tem uma prova na faculdade, ou você tem um trabalho, enfim, um dia normal de trabalho. E aí você precisa faltar aquele dia, né? Seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, enfim. E você precisa então justificar aquela falta. Veja só, aí você está passando mal, você então entrega lá um atestado. O que acontece então quando você justifica a sua falta, por exemplo, na faculdade? Você então não sofre as penas por ter faltado aquela aula. Vamos supor que haja naquele dia uma prova. Se você apresentou um atestado, então você não perde a prova, porque as penas, ou seja, a consequência de ter faltado aula, seria você não fazer a prova. Mas como você justificou a sua falta, você então não perde a prova. No trabalho, você teria um dia descontado de trabalho. Mas se você passou mal, se você estava se sentindo mal, foi ao médico, trouxe um atestado, justificou aquela falta. Então, a consequência daquela falta, você não a sofre, porque você justificou a sua falta. Bom, e a ideia de justificação aqui na Bíblia é a mesma, sobretudo aqui no texto, ou nos textos de Paulo, sobretudo esses que acontecem e que estão relatados aqui no capítulo 3 de Romanos. A gente precisa ler uns capítulos antes. Eu vou ler com você Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Ao 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E agora a gente vai ler o versículo 23 do capítulo 3, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para a gente entender o porquê da justificação, nós temos que entender primeiro a ira de Deus. Eu sei que é difícil falar sobre ira de Deus num tempo onde todo mundo fala de um Deus que é subserviente, né, às nossas vontades. Não, a palavra de Deus revela que Deus está irado contra o pecador contumaz. Deus está irado, lá em Romanos 1, 18, contra aquele que, por meio da sua justiça, suprime a verdade. Que verdade é essa? A verdade que Deus revelou, que ele é um pecador e que precisa ser salvo pelo próprio Deus. Então, para entender a justificação, a gente precisa entender que Deus está irado contra o pecador, que há ira de Deus sobre o pecador, sobre aquele que não confessa a Jesus Cristo como seu único Salvador e seu único Senhor. Isso por quê? Porque o pecado entrou no mundo e lá em Romanos 3, 23, a gente lê que todos pecaram. Então, todos carecem da glória de Deus. Essa é a situação, né, primeira, assim, para a gente entrar nessa questão da justificação. Então, aqui é aquela ideia da consequência. Lembra daqueles exemplos que a gente falou lá no começo? Então, aquele que não está justificado diante de Deus, está então debaixo da ira de Deus e receberá a condenação eterna. Mas olha o que diz aqui o versículo 24, o próximo versículo do capítulo 3 de Romanos. No 23 a gente leu e a gente entendeu que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Agora olha o 24. Todos sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja que se nós estamos diante de Deus,
sem uma justificativa plausível, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, debaixo da ira de Deus, o próprio Deus vai justificar estes próprios pecadores. E Deus faz isso como? Enviando o seu Filho Jesus. É aquilo que está escrito aqui nos versículos 24 e 25. E a justificação, ela é obtida a partir única e exclusivamente a partir da fé em Jesus Cristo. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui no versículo 24, a gente vê que se por um lado todos pecaram e carecem da glória de Deus, Deus, de maneira graciosa, em sua infinita bondade, misericórdia e em seu amor sacrificial, providenciou aos homens uma maneira de que eles estivessem diante dele mesmo, diante de Deus, justificados. Nós agora estamos, então, diante de Deus, com uma justificativa. A justificativa é a fé em Jesus Cristo, como o nosso único e suficiente Salvador. A justificativa não são obras. A justificativa não são títulos que a gente tem. A justificativa não são filiações que temos. A justificativa é a fé em Jesus Cristo. E é interessante porque a gente pode abordar a justificação com tantos textos, com tantas passagens que poderiam enriquecer a nossa fala, como por exemplo, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando Paulo diz que por um homem só entrou o pecado e pelo pecado veio a morte, e a morte passou a toda a humanidade, por isso todos pecaram, Romanos 5:12. Mas eu gostaria de trazer, para a gente encerrar esse pequeno vídeo, o versículo 30 de Romanos capítulo 8, porque aqui a justificação aparece num processo que me parece ter a ver com aquela expressão gratuitamente lá do versículo 24 de Romanos capítulo 3. Olha o que diz o Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui no versículo 30, Paulo está falando que Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus também os glorificou. A gente vê que o trabalho é de Deus. A gente compreende que a salvação é pela graça e até mesmo a fé que nós temos é Deus quem dá. Isso não nos coloca numa posição de medo perante o futuro ou perante Deus. Muito pelo contrário. Se foi Deus quem fez, se foi Deus e foi Deus quem predestinou, se foi Deus quem chamou, quem justificou, quem também nos glorificou, então eu estou seguro agora e eu posso chegar diante de Deus justificado. Porque a palavra de Deus também diz, aqui mesmo em Romanos, Paulo diz, se por um homem o pecado entrou no mundo, se por um homem só o pecado entrou no mundo, por um homem só veio a salvação. Ele está falando de Jesus aqui na terra, Deus encarnado, 100% homem e também 100% Deus. E quando a gente então pensa nisso, a gente compreende que quando Deus olha para mim e para você, que somos pecadores, nós não deixamos de ser pecadores, ele vê Jesus. Essa é a imagem perfeita da justificação. É Deus olhando para nós e vendo Jesus, porque depositamos nossa fé, porque cremos, porque entregamos nossa vida ao Salvador. E isso tudo, quem fez e quem opera em nós é o próprio Deus. Justificação, gente, é significado de alegria. Justificação significa segurança. Justificação significa esperança. Justificação significa certeza da vida eterna com Deus. Porque a justificação está num processo, como nós vimos aqui em Romanos 8:30, que o próprio Deus é quem faz. Todo o trabalho foi Deus quem fez. E se você tem a sua fé em Jesus, é dia de você se alegrar, é dia de você renovar as suas esperanças, é dia de você se alimentar dessa palavra. Mas se você não tem fé em Jesus, se essa não é a sua fé, mas sente que no seu coração algo te chama, eu convido você a fazer uma simples oração comigo nesse momento. Jesus, eu entrego a Ti todos esses que o Senhor mesmo toca nos corações, a esses aos quais o Senhor revela a verdade e a palavra.
toca nos seus corações, faz morada na vida deles. É no teu nome que eu oro. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu convido você para um segundo passo, para que você se alimente dessa palavra. Essa certeza vai crescendo, vai ficando mais forte a cada dia em que você vai também se relacionando com a palavra, vai se relacionando com Jesus, que é real, que é presente na nossa vida. Você pode fazer isso frequentando uma igreja, você pode fazer isso buscando pessoas que possam caminhar com você, você pode fazer isso acompanhando os vídeos aqui desse canal. Mas comece, apenas comece, depois os próximos passos virão naturalmente. Eu espero que essa nossa breve conversa aqui tenha abençoado a sua vida hoje. Não se esqueça, estamos justificados diante de Deus pela sua maravilhosa graça, pela fé que Ele mesmo colocou em nossos corações em Jesus Cristo. A gente pode caminhar seguro, feliz, tranquilo e esperançosos da nossa vida eterna com Ele. Paz e luz, a gente se vê na próxima e tchau!